Fala pessoal, boa noite a todos. Conseguem me ouvir aí? Me dê aí um retorno de vocês para que a gente possa começar a nossa aula aí. Bom, só me dê um retorno para ver se estão me ouvindo realmente, para a gente começar de fato a nossa aula e eu poder me apresentar. Conseguem me ouvir? Boa noite, Darley. Boa noite. Estão me ouvindo aí? Está me ouvindo bem, Darley? Boa, beleza, Rivelino. Tudo certo. Então, vamos lá. Bom, primeiramente me apresentando, meu nome é Márcio, tá? Sou daqui de Rondônia, não sei se vocês conhecem. Ah, é um estado muito lindo, muito abençoado. Nasci aqui, em uma cidade de Paraná. Sou concurseiro público, como vocês também. Hoje sou servidor público federal da Polícia Rodoviária Federal. Já estou atuando aí neste órgão há mais de 13 anos. Sou amigo pessoal aí do Henrique Mota, um cara que eu tenho uma admiração muito grande, um respeito muito grande. E, aliás, até agradeço a ele pela oportunidade. Já é a segunda vez que eu estou aqui junto com o LS Concursos, uma empresa de abrangência nacional, em que eu tenho a honra de estar aqui para poder participar juntamente com vocês, certo? Como eu disse para vocês, sou concurseiro, estou há 13 anos na Polícia Rodoviária Federal, mas eu já vim de outros concursos também. Já fui servidor público do TJ daqui de Rondônia, já fui servidor público da Polícia Civil daqui de Rondônia, já fui servidor público do IFRO, que é o Instituto Federal daqui de Rondônia, e já fui também servidor, aliás, empregado público, melhor dizendo, da Caixa Econômica Federal, certo? E assim como vocês, eu ainda estudo para concurso público, ok? Então, assim, a pegada continua, os estudos realmente é algo estarrecedor que realmente muda as nossas vidas, como mudou a minha também, certo? Então, eu só quero parabenizar a todos vocês que estão aqui engajados para esse concurso aí do CNU, certo? As nossas disciplinas que vamos trabalhar na noite de hoje vai ser direito administrativo e direito constitucional. Eu sou professor também aqui da minha cidade e um curso preparatório também. E são exatamente essas mesmas disciplinas que a gente trabalha aí em salas de aula de forma presencial, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos começar sem muitas delongas com direito administrativo, pode ser? Passamos direito administrativo e, em sequência, a gente continua falando aí sobre direito constitucional, tá certo? Se vai ficar gravado, Arthur, eu não sei te dizer, aí teria que perguntar para o pessoal aí do LS. Eu acredito que fique sim, que fique gravado, ok? Bom, Pro aí, respondeu, vai ficar sim, maravilha. Então vamos lá, bora falar aí sobre as questões de direito administrativo. Deixa eu pegar elas aqui. Bom, vamos lá. Questão de número 1. Já começou com pauleira, já começou com atos administrativos. Olha só. Primeira questão diz o seguinte: no que tange aos atos administrativos, analise as assertivas abaixo. Bom, bora lá. Quanto aos atos administrativos, eu preciso entender exatamente algum conceito que são conceitos básicos a respeito dos atos e depois as classificações dos atos, que é alguma coisa mais complexa. Mas pelo que eu vi aqui na questão, está perguntando a respeito de conceitos. E no que se refere a conceitos de atos administrativos, eu preciso me atentar a duas situações. O que são atributos do que são elementos dos atos administrativos. Eu não posso confundir atributos com elementos dos atos administrativos. E a regra é muito fácil para a gente poder gravar. Acredito que a grande maioria já saiba. Bom, no que se refere aí aos elementos do ato administrativo, a sigla é a famosa, ou melhor, é o famoso COFIFOMO, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. COFIFOMO, certo? Isso são os elementos dos atos administrativos, certo? Lembrando que este COFIFOMO, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, a competência, a finalidade e a forma estão relacionados aí
a atos vinculados. O motivo e objeto são atos discricionários, tá certo? Bom, então tá. Elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. COFI FOMO. Atributos já é diferente. Os atributos a gente acaba gravando pelo mnemônio PAT, certo? Que é presunção de legitimidade ou veracidade, autoexecutoridade, tipicidade e imperatividade, certo? É o famoso PAT. E aí, para você não bagunçar na hora da sua prova, acabar aí, de repente, confundindo e ao invés de você trazer como elementos, acabar trazendo como atributos, eu sempre uso uma regra muito básica em salas de aula, é até um pouco bobo, mas acaba gravando. Quando se fala em atributos, são os atributos da PAT. Ora, a PAT, ela possui alguns atributos, né? É uma pessoa que é uma moça bonita, que é uma moça inteligente. Então, a PAT, ela tem atributos. Olha só que massa para a gente gravar. Então, falou em atributos, você vai lembrar da PAT. Presunção de legitimidade e veracidade, a autoexecutoridade, tipicidade e imperatividade, tá certo? Já se falou no que se diz respeito a elementos, a gente lembra do COFI FOMO, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tranquilo? Bora lá, primeira questão. No que tange os atos administrativos, analise as assertivas abaixo. São elementos dos atos administrativos: a competência, a forma, o motivo, objeto e a finalidade. Só trocou aí, mas é exatamente o que nós falamos. É o famoso o quê? COFI FOMO, certo? O 1 está correto. A alternativa aí de número 1 também está correta. A 2. Estão sujeitos ao controle judicial os atos administrativos e os atos vinculados. Correto. Até então está correto, certo? Até porque todos os atos administrativos, sejam eles discricionários ou mesmo atos vinculados, eles de fato estão sujeitos ao controle judicial no que se refere à legalidade e à legitimidade, tá certo? Só que aí, olha só, o inciso 2 ainda vem continuando, vírgula, inclusive no que tange ao mérito administrativo. Aí não, aí tá errado a questão. Aí a alternativa 2 ficou errado. Por quê? Quando se fala em mérito administrativo, ora, este mérito administrativo diz respeito à conveniência e à oportunidade. Mérito não está sujeito a controle judicial. Mérito administrativo, o próprio nome já está dizendo. Ora, mérito administrativo está relacionado a uma competência administrativa. É a própria administração pública tendo aí a prerrogativa de analisar a conveniência e a oportunidade dos seus atos. Então, a alternativa de número 2 está errado. 3. A presunção de legalidade, legitimidade e economicidade é um dos atributos administrativos que pode ser desconstituído por força de decisão judicial. Bom, a questão já está errada. Por quê? Não existe presunção de economicidade. Lembram dos atributos da PAT? Quais são? De novo, presunção de legalidade ou legitimidade. Não tem presunção de economicidade. Então, consequentemente, o inciso 3 também está errado. Desta forma, da questão de número 1, o único inciso correto é o primeiro inciso, o inciso 1. Então, vamos procurar lá. Estão corretas ou está correta apenas a alternativa, olha só, A, B, C, D, letra E, número 1, ok? Então, fica aí marcado, alternativa correta, letra E, tá certo? Muito bem, Vinícius, muito bem. Só dá uma olhada aqui. Deixa eu voltar à questão. Temos aqui a resposta para depois vocês lerem. Não vamos passar nas respostas, vamos direto à questão de número 2. Questão de número 2. Constitui elementos do ato administrativo. Mesma situação, só para a gente sedimentar o que nós falamos. Estão lembrados? Não confundam elementos com atributos. Qual é a sigla dos elementos? COFI FOMO. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto.
Quais são, ou melhor, qual é o mnemônio dos atributos? PAT, presunção de legalidade ou veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade, tá certo? Então, tendo essa informação, bora lá. Constitui elementos do ato administrativo. Letra A, forma e vinculação, está errado. Letra B, vinculação e discricionariedade também está errado. Olha a letra C, competência, forma, objeto, finalidade e motivo. Normalmente, pessoal, o examinador, ele acaba só trocando aí, jogando esses elementos, não de forma como na sequência do COFIFOMO, justamente para dar uma bagunçada aí na nossa mente. Mas eu sei, já estou gravando, já está na minha mente, professor, que os elementos é o COFIFOMO, está lá a letra C. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A alternativa correta da questão número 2 é a letra C, ok? Todo mundo está tranquilo? Deixa eu dar uma olhada ali em relação às perguntas. Muito bem, Vinícius. Mandou bem. Letra C. É isso aí, galera. São questões razoavelmente fáceis, mas que a gente precisa se atentar. Por quê? Porque a gente acaba, talvez, escorregando aí numa pegadinha, em alguma situação, e perdendo uma questão que é relativamente fácil. Tá certo? Bora para a questão de número 3, então. Tá lá, alternativa correta, letra C. Questão de número 3. O requisito necessário para a formação do ato administrativo, que consiste na situação de direito e de fato, que determina a autoria e a sua realização, é o quê? Competência, finalidade, forma, motivo ou objeto. Bom, olha só. Deixa eu só abrir aqui, para poder acompanhar com vocês aqui também, direto do celular aqui. 3, tá? Repetindo, o requisito necessário para a formação do ato administrativo que consiste na situação de direito ou de fato que determina a autoria que determina ou autoriza a sua realização. Bora lá, falando rapidamente de cada um. A competência, pessoal. Qual é o conceito de competência? A competência nada mais é em que trazer no aspecto legal, ou seja, a lei vai determinar quais são as características ou quem será o agente competente para a prática do ato, tá certo? Então, a competência está relacionada ao agente competente, ao agente que tem aí a legalidade para a execução da prática de determinado ato, certo? Letra B, finalidade. Ora, o conceito básico de finalidade diz o seguinte, que todos os atos administrativos, via de regra, eles possuem uma finalidade ampla. Qual é a finalidade ampla de qualquer ato administrativo, Márcio? Ora, a finalidade ampla dos atos administrativos é o que? Interesse público. Então, lembrem-se, todos os atos administrativos devem ter como finalidade interesse público. Se uma pessoa, se um agente público, se um administrador praticar um ato administrativo ferindo a finalidade, consequentemente vai estar aí praticando um ato com abuso de poder, sob qual das espécies? Sob excesso de poder ou sobre desvio de finalidade? Sobre desvio de finalidade, tá certo? Então, finalidade diz respeito a interesse público. Todos os atos administrativos, via de regra, devem ter como finalidade a interesse público, certo? A forma nada mais é do que a exteriorização do ato. Todo ato, ele deve ter, ele precisa ter uma forma. Se é um ato que será dado de forma verbal, de forma por escrito, de forma sonora, certo? Então, a forma diz respeito à exteriorização do determinado ato. O motivo diz o seguinte, de uma forma mais clara para que a gente possa entender. O motivo nada mais é do que a ligação, o liame entre os elementos do fato com os elementos do direito. Ou seja, o fato que está acontecendo agora deve ter uma ligação, deve ter um liame com o direito, certo? Eu estou praticando determinado ato porque existe uma lei prevendo que eu posso praticar este ato. Eu estou praticando determinado ato porque uma lei já está dizendo como deve ser feito a prática deste ato. Então, percebam que motivo nada mais é do que a ligação, o liame entre os elementos de fato
com os elementos do direito. E é exatamente a resposta da questão. Olha só, o requisito necessário para a formação do ato administrativo, que consiste na situação de direito ou de fato, que determina ou autoriza a sua realização, letra D é o motivo. E, por fim, a letra E, que está errada, o objeto. O objeto nada mais é do que o próprio ato em si, tá certo? Então, questão de número 3, alternativa letra D, D de delta. Vamos ver lá. Boa noite, Célia. Vinícius está arrasando, hein, Vinícius? Letra D, mandou bem. Ok. Pessoal, tá tranquilo? Só me dê aí um feedback se estão todo mundo entendendo, estão todo mundo aí me ouvindo, para que a gente possa avançar aí nas questões. Só dê um alô para mim, dizendo, Márcio, tá tudo bem, estou entendendo, vai mais devagar, explica com mais tempo aí para a gente poder ler a questão. Dê um feedback para que eu possa analisar aí se vocês estão me acompanhando ou não. Natália está dizendo que está muito longe, não dá para ler. Natália, tá tudo certo, Francisca, muito bem. Natália, tenta dar um zoom aí na sua tela para você ter acesso aí a uma letra maior aí, a uma tela um pouco maior. Bom, Francisca disse para mim que está tudo certo. Bora continuar então? Para que a gente não possa perder muito tempo, que tem algumas questões aí para a gente poder trabalhar, mas está tranquilo. Está aqui a resposta. Resposta à letra D, como nós havíamos comentado. Tranquilo a questão. Questão de número 4. No exercício da autotutela, a administração pública, olha só, deixa eu voltar aqui para poder falar com vocês. No que se refere à autotutela, pessoal, presta bastante atenção no que eu vou dizer para você. Do que trata aí o princípio da autotutela? Olha só, a autotutela nada mais é do que o poder, ou melhor, o dever que a própria administração pública tem de controlar os seus próprios atos, certo? Ou seja, autotutelar os seus próprios atos. E nesta autotutela, a própria administração pública, ela pode praticar dois tipos de controle. Ela pode anular um ato administrativo ou ela pode revogar um ato administrativo. Percebam que é a própria administração pública controlando os seus próprios atos administrativos, tá certo? Quando é que ela vai anular o seu próprio ato administrativo, Márcio? Ora, a administração pública ela pode anular, aliás, ela deve anular o ato administrativo quando esses atos estiverem eivados de vícios de legalidade ou vícios de legitimidade. Neste caso, ela tem a obrigação, o dever de anular os seus próprios atos, certo? E quando é que a própria administração pública poderá revogar os seus próprios atos? Ela poderá revogar os seus próprios atos quando forem inconvenientes ou inoportunos. Está ligado à inconveniência e oportunidade, tá certo? Então, desta forma, isso tem a ver com a autotutela. Bora lá responder a questão, então, relacionado aí à questão de número 4. No exercício da autotutela, a administração pública tem o quê? A faculdade de revogar? Jamais. Ela tem um dever. Letra A já está errada, não vou nem continuar lendo. Letra B. A faculdade de anular os seus próprios atos? Também está errado. Ela tem um dever, a obrigação. É um poder-dever que ela tem. Letra C. A faculdade de anular os seus próprios atos? Também está errado. Letra D. O dever de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, olha só, e pode revogá-los também por razões de conveniência e oportunidade. Exatamente é o que nós falamos agora há pouco, referente aí ao princípio da autotutela. E a letra E também está errada, olha só, dever de revogar seus próprios atos por razões de conveniência e oportunidade, mas precisa ir ao Poder Judiciário para anulá-los? Não, nada a ver.
Viajou na alternativa aí, a letra E. Então, questão de número 4, a resposta é a letra D. Aliás, pessoal, eu até trouxe para vocês darem uma olhada, existe uma súmula do próprio STF, que é a súmula 473, que diz o seguinte, eu até trouxe aqui para a gente poder ler. Olha o que fala a súmula, deixa eu abrir aqui. Súmula 473 do STF diz o seguinte, olha só, é importante essa súmula para poder sedimentar aí o conceito de autotutela. O que diz esta súmula 473? Diz o seguinte, que a administração pública ela pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios quando eivados de vício que os tornam ilegais, porque deles não se originam direito, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, vírgula, respeitados os direitos adquiridos e ressalvadas, em todos os casos, a apreciação judicial. Então, a bem da verdade é que esta súmula 473 só sedimenta o que nós acabamos de falar a respeito aí do conceito da autotutela, certo? É um poder-dever, é uma prerrogativa que a própria administração pública tem de controlar os seus próprios atos, tá certo? Não se esqueçam, porque normalmente isso é trazido como o princípio da autotutela. E isso tem uma tendência muito grande de cair em concursos públicos também, tá certo? Então, se atentem aí ao princípio da autotutela, porque pode ser objeto de concurso de vocês. Muito bem, Vinícius, muito bem, Darley. Letra D, é isso aí, pessoal. Bora para cima, respondendo as outras questões. Deixa eu só dar uma olhada como é que tá o pessoal aí. Ok. Todo mundo entendendo tranquilo? Alguém tem uma pergunta para fazer? Alguém tem um questionamento que queira comentar, que queira participar, que queira acrescentar aí a nossa aula, o que nós já falamos? Tá tudo bem? Josir, letra D, muito bem, irmão. Josir Rosa de Souza, é isso aí, pessoal. São questões relativamente fáceis, mas são fáceis para quem já está estudando, ok? Quem não tem conhecimento nenhum de direito administrativo, certamente viaja muito aí nessas questões, tá certo? Porque, principalmente no que diz respeito ao ato administrativo, no que diz respeito à organização da administração pública, são assuntos muito complexos para terem uma noção. Então, requer aí um estudo muito intenso para que você possa ter uma familiaridade com esses conceitos, ok? Mas pelo que eu estou percebendo aí, a galera está muito bem antenada, então todo mundo aí gabaritando as questões, ok? Tranquilo? Bora para mais uma questão. Se eu tenho aula desses assuntos, Carlos, como eu sou convidado aqui do LS Concursos, o que acontece? Seria interessante você conversar diretamente com o pessoal aí do LS para verificar como é que funciona aí o acesso a esses materiais, ok? Mas, ao final da aula, caso eu seja autorizado aí, eu posso passar, de repente, vou passar o meu Instagram para que vocês possam me acompanhar. Eu tenho constantemente publicado aí questões sobre assuntos tanto de direito administrativo, como direito constitucional, ou mesmo direito penal, que são matérias que eu ministro aqui na minha cidade de forma presencial, e aí, de repente, eu posso passar aí meu Instagram para vocês, tá certo? Mas, bora lá, responder mais questões aí. Questão de número 5. Já estamos na metade das questões, são 10 questões. Questão de número 5 diz o seguinte: na estrutura da administração brasileira, as entidades se distinguem dos órgãos pelas seguintes características. Questão complexa. Olha só, eu preciso entender e não confundir o que é uma entidade administrativa diferente de um órgão administrativo. Por quê? Cada uma possui características específicas e inerentes. Bom, no que se refere às entidades administrativas,
As entidades administrativas, elas estão presentes dentro da administração pública indireta, mais precisamente dentro de um processo chamado de descentralização, certo? As entidades administrativas, elas, por sua vez, elas possuem personalidade jurídica, sim, umas de direito público e outras de direito privado, porém elas possuem, sim, personalidade jurídica, certo? Quais seriam essas entidades administrativas de uma forma bem básica? São as famosas autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e as empresas públicas, ok? Por sua vez, já os órgãos eles estão presentes normalmente dentro da administração pública direta, mais precisamente dentro de uma desconcentração, certo? Agora, se atentem em um detalhe, nada impede que órgãos também estejam presentes dentro de uma administração pública indireta. Como assim, Márcio? Não estou entendendo. Olha só, por exemplo, uma autarquia que faz parte de uma administração pública indireta, certo? Lá dentro de uma autarquia, pode haver aí um processo de desconcentração. E dentro do processo de desconcentração, haver aí a existência de órgãos, certo? Agora, entenda uma coisa, a regra básica para você levar para a sua prova, se for para você gravar uma única característica a respeito dos órgãos, o que você vai levar para a sua prova? Órgão não possui personalidade jurídica, tá certo? Via de regra, órgãos não possuem personalidade jurídica. Desta forma, via de regra, os órgãos não podem demandar em um processo litigioso, em uma ação judicial, certo? Por quê? Por não possuírem personalidade jurídica, certo? Então, bora lá responder a questão. A diferença na estrutura administrativa, as entidades se distinguem dos órgãos em razão de quê? Letra A existência apenas no âmbito federal? Negativo. As entidades administrativas, elas podem existir dentro do âmbito federal, como também dentro do âmbito estadual, ou mesmo dentro do âmbito municipal. Então, letra A está fora de cogitação. Olha a letra B. Por possuírem personalidade jurídica própria. Muito bem. A alternativa correta da questão de número 5 é a letra B. Olha a letra C. Grau hierárquico superior. Negativo. As entidades, pessoal, elas não se relacionam com os entes políticos de uma forma hierárquica. Não existe hierarquia na relação de uma descentralização. O que existe ali é uma vinculação administrativa, é uma supervisão ministerial, ou seja, um controle finalístico, certo? Diferente da desconcentração, em que lá na desconcentração, aí sim existe uma relação de hierarquia, uma relação de subordinação, tá certo? Então, letra C está errado, letra D, integrante da administração pública indireta. Olha só, a letra D faria com que talvez a gente titubeasse aí numa questão e acabasse marcando a letra D. Por quê? Via de regra, exatamente isso, as entidades, elas estão dentro da administração pública indireta e os órgãos dentro da administração pública direta. Porém, é como eu disse para vocês, estou repetindo aqui agora, nada impede que órgãos também estejam dentro aí de uma entidade, também estejam dentro aí de uma administração pública indireta, ok? Então, por sua vez, uma entidade, qualquer que seja, por exemplo, uma própria autarquia, ela pode ter internamente lá a constituição de diversos órgãos. Então, dentro da entidade, dentro da autarquia, eu tenho lá uma administração pública direta, a desconcentração de diversos órgãos. Então, letra D, fora de cogitação, e a letra E, caráter público, negado. Por quê? As entidades, como eu disse para vocês, elas possuem sim personalidade jurídica? Possuem. Porém, umas são de direito público, outras são de direito privado, certo? Então, se atente aí, porque é uma questão básica, mas a gente poderia acabar errando a questão, marcando aí de uma forma incorreta a alternativa D,
ok? E está errado. A alternativa correta da questão de número 5 é a letra B, ok? B de bravo. Ô, Carlos, maravilha, irmão, maravilha. Fico feliz aí por esse feedback seu, ok? Bora para cima que a gente tem muita coisa para falar aí. A imagem está muito desfocada. Mari, deixa eu tentar arrumar aqui. Tentar me aproximar mais aí. Ficou melhor, Mari? Dá um feedback para mim aí. Estou mais próximo da tela aqui para que a gente possa ficar aí mais visível para vocês. Dá um alô aí para vocês me falarem se está tudo bem, se estão entendendo a aula, se a imagem está uma imagem boa, se as questões estão tendo aí uma visibilidade nas questões aí, para que eu possa saber se dou sequência ou não à aula. É configuração do YouTube dele. Ok. Bom, então tá. A imagem está ótima. Valeu, Carlos. Maravilha. Ok, então estão entendendo então as questões? Perceba, pessoal, que a gente já viajou dentro do direito administrativo, falando de princípios, falando de atos administrativos, que é pedreira, é muito pedreiro estudar atos administrativos dentro do direito administrativo, talvez seja um dos assuntos mais complexos e que mais faz com que a gente acabe pegando aversão à matéria, mas é uma matéria extremamente gostosa de se estudar, ok? Então, se atente, olha, já falamos de atos, já falamos de princípios, já falamos. Valeu, Andrei, valeu demais, obrigado. Já falamos da organização da administração pública, entender como funciona a administração pública. Eu preciso entender que a administração pública, pessoal, ela pode se organizar de 3 formas. Presta atenção. Ou ela pode se organizar de forma centralizada, ou ela pode organizar de forma desconcentrada, ou ela pode organizar de forma descentralizada. Então, eu preciso entender o conceito dos 3, da centralização, da desconcentração e da descentralização. Importantíssimo isso para que eu possa ir para a minha prova, para o meu concurso. Eu não posso ir para a minha prova sem antes saber aí da diferença de quais são as classificações, de como funciona cada uma dessas formas de organização da administração pública. Tá ótimo. Beleza, Mari. Jane, imagem embaçada. Então, Jane, pelo que o pessoal comentou aqui, talvez seja alguma coisa relacionada a seu YouTube, não? Olha só, o próprio pessoal da LS. Pessoal, precisa ir na engrenagem e alterar a qualidade da resolução do vídeo, para colocar uma resolução máxima aí, ok? Para que tenha uma imagem melhor aí na tela de vocês. Então, alterem aí o padrão, que deve estar talvez 360 pixels, passa para 720 pixels, que vai apresentar aí uma imagem melhor para vocês, ok? Tranquilo? Bora então para a nossa aula, ou melhor, para nossas questões. Marcamos a questão de número 5, alternativa B. Muito bem. Está ali a resposta para vocês depois darem uma olhada. Olha lá, alternativa B. Excelente, Marcio. Questão de número 6. Deixa eu ver aqui uma coisa, peraí. Tá, falamos de cada um deles. Ok. Questão de número 6, bora lá. Os órgãos públicos que compõem a atual estrutura administrativa brasileira podem ser definidos como unidades abstratas, que sintetizam os vários círculos de atribuições do Estado. Quem disse isso foi nada mais, nada menos que Celso Antônio Bandeira de Mello, no seu material aí em curso de Direito Administrativo, ok? Adotando essa classificação, que reconhece a ausência da personalidade jurídica dos órgãos públicos, está correto afirmar que o Estado e os órgãos que compõem se exprimem concretamente através de quem? Olha só, pessoal, deixa eu voltar aqui para explicar para vocês isso aqui. Bom,
Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Nessa situação, o que acontece? Seja de forma desconcentrada ou de forma descentralizada, ao final dessas estruturas, nós temos lá o elemento mais importante da estrutura da administração pública, chamada do elemento humano, que é o próprio agente público, certo? E o que acontece? Quando o agente público está praticando determinados atos administrativos, ele não faz algo por ele próprio, ele não representa a sua pessoa. A bem da verdade, quando ele pratica atos administrativos, ele nada mais, nada menos está fazendo uma vontade de quem? Do próprio Estado. É como se o Estado manifestasse a sua vontade por meio dos seus agentes, tá certo? Na verdade, por meio dos seus órgãos, através da prática dos atos dos seus agentes. E isso tem uma teoria que define isso. Qual é a teoria? É a teoria do órgão. Então, repetindo o que eu vou dizer para vocês, quando um agente público pratica atos administrativos, ele está representando a figura do Estado, representando uma vontade do Estado. O Estado imputa a sua vontade por meio dos seus agentes, para que os seus agentes possam ir lá e executar aí uma vontade do próprio Estado, tá certo? Quem diz isso é a teoria do órgão, a chamada imputação volitiva, tá certo? Então, bora responder a questão que nós explicamos. Desta forma, olha só, adotando essa definição que reconhece a ausência da personalidade jurídica dos órgãos públicos, está correto afirmar que o Estado e os órgãos que compõem se exprimem concretamente através de quem? Bom, muito fácil, dos seus agentes, tá certo? Então, lembrem-se, quando os agentes estiverem praticando atos administrativos, eles estarão exprimindo uma vontade que é deles? Negativo. Eles estarão exprimindo uma vontade que é do Estado. É como se eles estivessem manifestando a vontade do Estado, representando ali o próprio Estado. A teoria do órgão diz isso. Então, lembrem-se, quem representa aí a figura dos entes políticos ou do próprio Estado são os agentes. E quem diz isso é a própria teoria do órgão. Olha só ler para vocês algo importante aqui. Vamos lá. Segundo parágrafo. Com base na teoria do órgão, pode-se definir o órgão público como uma unidade que congrega atribuições exercidas pelos agentes públicos, que integram com o objetivo de expressar a vontade do Estado. Pela teoria do órgão, último parágrafo lá, pela teoria do órgão, a pessoa jurídica, ou seja, o ente político lá, que pode ser a União, os estados, o Distrito Federal ou mesmo o município, a pessoa jurídica manifesta a sua vontade por meio dos órgãos, de tal modo que quando os agentes que os compõem manifestam a sua vontade, é como se o próprio Estado o fizesse, substituindo a ideia da representação pela imputação. Então, lembrem-se, o Estado imputa as suas vontades para os seus agentes e os seus órgãos. É a chamada imputação volitiva. E quem diz esse conceito é a teoria do órgão. Então, desta forma, a alternativa correta aí da questão de número 6 é a letra B. Certo a questão? Muito bem. Todo mundo aí entendeu? Carlos, preciso de aulas suas. Maravilha, irmão. Muito bem. Imagem embaçada, a Jane está dizendo aqui. Mas, vamos lá. Tenta fazer, Jane, o que o pessoal da LS comentou aqui acima, tentar mudar a sua resolução para ver se fica uma imagem melhor, ok? Próxima questão. Questão de número 7. O Departamento de Trânsito do Estado do Acre, Detran Acre, por ser uma autarquia estadual, integra a administração pública. Muito fácil essa questão, muito fácil. Olha só, nós já falamos. No que se refere à administração pública indireta, ou seja, um processo de descentralização, quais são as 4 entidades que fazem parte da descentralização a princípio? Porque existem outras entidades também que podem se enquadrar aí dentro da descentralização. Mas, a princípio, são essas 4. As autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas.
Bom, no que se refere às autarquias, quais são alguns conceitos básicos e fundamentais para que eu possa levar para a minha prova? Bom, deixa eu sair da tela e falar com vocês aqui diretamente. Olha só, no que se refere às autarquias, algumas características básicas, pessoal. Primeiro, as autarquias, elas são criadas, muito bem, Vinícius, está voando, irmão. As autarquias, elas são criadas por meio de uma lei específica. A própria Constituição Federal prevê, lá no artigo 37, inciso 19, que as autarquias são criadas por meio de uma lei específica, sendo que as outras demais necessita apenas de uma lei que autoriza a sua criação. Então, lembre-se, as autarquias são criadas por meio de lei específica. Outra característica importante inerente às autarquias. As autarquias, pessoal, elas possuem personalidade jurídica de direito público, tá certo? E uma característica fundamental para você levar para a sua prova é o seguinte, é que as autarquias, elas são as únicas entidades públicas que desempenham atividades típicas do Estado. Gravem isso na sua prova, leve isso para a sua prova. De todas essas entidades, as autarquias são ou é a única entidade que desenvolve atividades típicas do Estado. Como assim, Marcio? Aquelas atividades que são de competências específicas do próprio Estado executar, caso o Estado queira descentralizar essas atividades, deverá sim criar uma autarquia, tá certo? E, por fim, uma última característica importantíssima para as autarquias. Por elas serem as únicas entidades que desenvolvem atividades típicas do Estado, elas possuem algumas prerrogativas a mais do que as outras entidades, tá certo? Justamente por serem as únicas entidades que desenvolvem atividades típicas do Estado, tá certo? Então, leve isso para sua prova, que vai ser batata para você responder e aí acertar alguma questão no que se refere aí às autarquias, tá certo? Exemplo de uma prerrogativa, Marcio, que as autarquias levam. Olha só, por exemplo, a imunidade tributária. As autarquias, elas são imunes a tributos, tá certo? Outra situação, prazos processuais semelhantes aos prazos da Fazenda Pública. As autarquias possuem prazos diferentes, prazos processuais diferentes, tá certo? E, além disso, outras prerrogativas importantes para que a gente possa dar uma olhada depois. Então, lembre-se dessas características básicas aí referentes às autarquias. Então, respondendo à questão, as autarquias, o Departamento de Trânsito do Acre, Detran, por ser uma autarquia estadual, integra a adição pública o quê? Indireta e não possui personalidade jurídica? Errado. Letra B, indireta e possui personalidade jurídica de direito público? Muito bem, alternativa letra B da questão de número 7, tá certo? Olha a letra C, indireta e possui personalidade jurídica de direito privado? Questão errada, alternativa de letra C. A letra D, direta, já está errado, e a letra E, direta, também já está errado. Então, questão de número 7, alternativa correta, letra B, B de bravo, novamente. Ok? Está ali para a gente depois dar uma olhada. Bora para cima. Questão de número 8. A pessoa jurídica de direito privado, com capital necessária e inteiramente público, integrante da ação pública indireta, é qual? Bom, olha só, ainda falando sobre essas entidades, repetindo, quais são as entidades públicas que fazem parte da ação pública indireta no processo de descentralização? Repetindo, são as 4: as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, ok? As duas, as fundações públicas e as autarquias, via de regra, são pessoas jurídicas de direito público. Já as empresas públicas e as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Tranquilo? Até aí tudo bem. Bom, no que se refere a essas duas entidades de direito privado, tanto as empresas públicas como a sociedade de economia mista, características importantes das duas, que vale a pena a gente poder levar para a nossa prova. As duas, elas são autorizadas a sua criação por meio de lei. O mesmo artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal prevê, eu estou aqui no meu
na minha mesa aqui, a Constituição Federal, o mesmo artigo 37, inciso 19, prevê o seguinte, que estas entidades, elas são apenas autorizadas a sua criação por meio de lei. Então, tanto as sociedades de economia mista como as empresas públicas são autorizadas a sua criação por meio de lei. Essas duas entidades também são pessoas jurídicas de direito privado, tá certo? Essas duas entidades também, elas podem ser criadas tanto para a prestação de serviços públicos, como para a exploração de uma atividade econômica. Tanto as empresas públicas como a sociedade de economia mista podem ser criadas para prestar serviço público ou para explorar uma atividade econômica. Tudo bem? Até aí, tudo bem, elas se assemelham a essas características. E o que diferencia uma da outra? O que diferencia as empresas públicas da sociedade de economia mista? A primeira situação é no que se refere ao seu capital. Olha só, as empresas públicas, o capital, ele deve ser 100% público. Ou seja, uma pessoa privada, um particular, eu, você, não podemos comprar ações, não podemos ser sócios, por exemplo, de uma empresa pública, dos Correios, por exemplo, ok? Por quê? Porque o capital ele é 100% público. Já o capital de uma sociedade de economia mista é um capital misto. Por que um capital misto? Ele tem sim uma parcela de capital público, mas ele também tem uma parcela de capital privado. Ou seja, você pode sim ser acionista de uma sociedade de economia mista, como por exemplo a Petrobras. O que você não pode ser é acionista majoritário. Por quê? Porque a sociedade de economia mista, a 50% mais um dos capitais devem ser públicos. Os demais podem sim ser capitais privados. Tá certo? Então lembre-se, empresa pública, capital 100% público. Sociedade de economia mista, a capital misto, 50% mais um público, sendo os demais a capital privado. Ok? Muito bem, então vamos lá responder as questões. A pessoa jurídica de direito privado com capital necessariamente integralmente público. Já matamos a questão de cara. Qual vai ser? Alternativa letra D, empresa pública. Sociedade de economia mista, nós vimos que é capital misto. Autarquia também não é pessoa jurídica de direito privado, mas sim de direito público. Fundação da mesma forma. E ficou, então, a alternativa correta da letra, aliás, da questão de número 8, letra D. D de delta. Muito bem? Olha só, questão para nós podermos analisar. Questão de número 9. Bora para cima. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa. Ok. Questão de número 9. A hierarquia administrativa pressupõe o exercício de determinados poderes e faculdades pelo superior hierárquico, tais como dar ordens ao subordinado e controlar sua atividade, podendo, em regra, avocar atribuições e delegar-lhes competências. Nesse sentido, em que situação se admite uma relação tipicamente hierárquica? Voltando novamente, que nós falamos que isso é importante, isso é a maioria das questões de direito administrativo paira aí dentro da organização da administração pública, então preciso me atentar a isso. Bom, bora lá. Eu preciso diferenciar um processo de desconcentração diferente de um processo de descentralização. No processo de desconcentração, qual é o conceito de desconcentração? É a redistribuição interna de competências dentro de uma única entidade administrativa, ou melhor, dentro de um único ente político, tá certo? Ou seja, dentro de da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, eu posso distribuir competências dentro dessa única pessoa jurídica. Quando isso acontecer, será um processo de desconcentração. Já a descentralização é um ente político podendo criar algumas entidades administrativas. Isso é um processo de descentralização. No processo de desconcentração, pessoal, existe ali uma relação de hierarquia, existe uma relação de subordinação, ou seja, um órgão subalterno pode estar aí sendo hierarquicamente ligado a um órgão superior, por sua vez a outro órgão. Então percebam que existe relação de hierarquia. Já no processo de descentralização,
Não existe relação de hierarquia. O que existe ali, que nós já falamos, é uma supervisão ministerial, é um controle finalístico, é uma tutela administrativa, tá certo? Então, vamos lá ver qual é a questão. Hierarquia administrativa pressupõe o exercício de determinados poderes e faculdades pelo superior hierárquico, tais como dar ordens aos subordinados e controlar suas atividades, podendo, em regras, avocar atribuições ou delegar-lhe competências. Neste sentido, em que situação se admite uma relação tipicamente hierárquica? Questão facílima. Alternativa correta, letra A. Nas estruturas administrativas desconcentradas. Então, lembrem-se, processo de desconcentração, a relação que existe é uma relação de hierarquia, é uma relação de subordinação, ou seja, internamente será redistribuído competências, criando órgãos, criando diversos órgãos, ok? Então, a alternativa correta da questão 9, letra A. Olha só, para vocês darem uma olhada depois, a resposta, alternativa A. E, por fim, a última questão nossa, de direito administrativo. O Departamento de Trânsito do Estado do Acre, Detran Acre, uma autarquia estadual, foi criada por meio de quê? Essa é uma questão totalmente conceitual dentro da própria Constituição Federal. Vou ler para vocês aqui. A resposta dessa questão está no artigo 37, no inciso 19. Estou com a minha Constituição aqui e vou ler para vocês. Olha só. Somente por lei específica poderá ser criada uma autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo uma lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Então, para a criação de uma autarquia, pessoal, é necessário que haja uma lei específica. Se a Constituição só fala em lei específica, entende-se que é uma lei ordinária. Por quê? Se fosse necessário a criação de uma autarquia por meio de lei complementar, a Constituição estaria trazendo na literalidade, exigindo lei complementar. Como não trouxe, como no próprio texto constitucional só fala lei específica, ou seja, uma lei especificamente para a criação desta autarquia, basta que seja uma lei ordinária, tá certo? Então, questão de número 10, alternativa correta, letra B, B de bravo. Olha só, letra B, muito bem, marcamos a questão. Por fim, a gente finaliza aí as questões de direito administrativo. Falamos aí em basicamente 1 hora. Nossas horas voam quando a gente está estudando aí direito administrativo. Pessoal, alguém tem alguma questão? Alguém ficou sem entender alguma explicação que queira pontuar, que queira dizer algo aqui para que a gente possa finalizar aí as questões de direito administrativo? Deem para mim um feedback para que a gente possa mudar aí o caderno para irmos para direito constitucional. Valeu, Vinícius. É isso aí. É ir para cima, sem perder muito tempo, é só responder as questões, tirarmos as dúvidas. Eu tenho certeza que deste grupo que está participando desta aula aí, a grande maioria já tem aí uma preparação muito, muito grande referente aí às matérias que estão estudando, e a gente só está realmente sedimentando aí o nosso conteúdo. É importante. Lembrando que estudo para concurso nada mais é do que repetição. Quanto mais vezes você repetir o conteúdo, quanto mais vezes você repetir a matéria, mais sedimentado estará na sua mente, para que você possa fazer uma boa prova. Parabéns pela ótima aula. Valeu, Otávio. Fico muito feliz e para mim é uma responsabilidade muito grande de estar aqui trazendo aí essas informações, trazendo aí essa aula para vocês, certo? Agradecendo novamente aí ao LS Concursos, na pessoa do Henrique Mota, que é um parceiro meu, um amigo aqui de trabalho, na verdade, é um amigo de farda, né? A gente trabalha na mesma instituição, tá certo? Somos muito felizes
e realizados profissionalmente pelo cargo que a gente ocupa, ok? Muito bem, Carlos. Muito bem. Não desanima, bota para cima. Reveja, viu, pessoal? Reveja todos esses tópicos que nós falamos. Deem uma atenção a princípios administrativos, isso sempre cai. Deem uma atenção a atos administrativos, também é assunto que será cobrado aí certamente nesse concurso aí do CNU. E dê uma atenção em especial muito grande à própria organização da administração pública, porque aí sim é onde se concentra a maioria das questões, tá certo? E por fim, para nós finalizarmos e batermos o martelo aí nas questões de direito administrativo, lembre-se, gravem isso, vou até colocar aqui, olha só, leitura obrigatória dos artigos 37 ao 41 da Constituição Federal de 88, ok? Leitura obrigatória. É necessário que vocês leiam esses dispositivos, artigo 37 a 41, tanto para responder questões de direito administrativo, como também para responder questões de direito constitucional. Ok, muito bem, Carlos. A leitura dos artigos é fundamental, tá certo? A bem da verdade que estudo para concurso, você define em três situações. Leitura de texto de lei, ou seja, da própria lei seca, o estudo de doutrina e resolução de questões. Lei seca, doutrina e questões. Lei seca, doutrina e questões. Quanto mais vezes você ler as questões, quanto mais vezes você repetir isso, leitura dos dispositivos legais, leitura da doutrina e resolução de questões, mais sedimentado você estará para as questões da sua prova que virão, ok? Então, bora para o segundo caderno agora de Direito Constitucional, e eu vou precisar agora necessariamente da minha Constituição aqui comigo, para que eu possa ler com vocês. Leitura da lei seca, leitura de doutrina e resolução de questões. Muito bem. Bora lá, então. Direito constitucional agora. Na veia. Bora para cima. Direito constitucional. Direito constitucional. Primeira questão diz o seguinte: a Constituição Federal estabelece em diversas normas a proteção à propriedade individual. No entanto, há normas, no entanto, que incluem limitações diversas e a possibilidade da perda da propriedade, com ou sem indenização, a depender das circunstâncias. Como regra geral, estabelece-se a necessidade de que a propriedade tenha função, questão muito básica, muito fácil de responder, acredito que não tenha muita complexidade. O que está trazendo a questão aí? Direito de propriedade. Ora, o direito de propriedade é um direito, pessoal, inerente aí, presente dentro do texto constitucional, dentro da própria Constituição. Se nós abrirmos lá, olha só, no artigo 5º, eu vou ler aqui juntamente com vocês, no artigo 5º, a partir lá do inciso 22, então vou colocar aqui para vocês, artigo 5º, inciso 22. Diz o seguinte, vou ler para vocês. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer... 22. É garantido o direito da propriedade. Então, a própria Constituição diz aqui a respeito dos direitos de propriedade. Todos nós podemos, sim, possuir, temos o direito de possuir uma propriedade. Olha o 23. A propriedade atenderá à sua função social.
Então, toda propriedade, via de regra, ela deve sim atender a uma função social. Só estava arrumando aqui. Só deve atender a uma função social, ok? Então, questão de número 1, muito fácil. Como regra geral, estabelece-se a necessidade de que a propriedade tenha função que? Letra C, função social. Anotem aí, a questão aí está presente aí dentro do texto constitucional, no artigo 5º, a inciso 23 da própria Constituição Federal, ok? Tranquila a questão. Alguém quer comentar alguma coisa? Muito bem, Darley. Letra C. É isso aí. Muito fácil essa questão, bem tranquila. Basta uma leitura do dispositivo aí. Olha só, a letra C está lá para vocês depois darem uma lida melhor aí nos dispositivos que fala sobre o direito de propriedade, certo? Questão de número 2, diz o seguinte: conforme preceitua o artigo 5º da Constituição Federal, importantíssimo, viu, pessoal? A leitura desses artigos, do artigo 5º aí, é uma leitura também obrigatória no que diz respeito aí às questões de direito constitucional. Então, olha só, conforme preceitua o artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sendo todos iguais em direitos e obrigações. Este princípio constitucional, ou seja, o princípio da igualdade que está trazendo aí no artigo 5º caput, diz respeito a quê? Isonomia, segurança jurídica, legalidade, moralidade ou autonomia. Olha só, o artigo 5º caput diz respeito à isonomia. Muito bem, Beatriz. Isonomia, que é a mesma coisa de igualdade. Bora lá, um conceito muito simples de isonomia. O artigo 5º diz o seguinte, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade privada e por aí vai. Bom, o que eu preciso levar para a minha prova? No que se refere à igualdade, Jéssica, o que você tem que entender? Que existe uma diferença entre igualdade formal e igualdade material. A igualdade formal, pessoal, é o que vem no próprio texto da lei, no artigo 5º caput, ou seja, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, o que o texto traz no seu artigo 5º caput, nada mais é do que uma igualdade formal. Porém, a doutrina nos apresenta a chamada igualdade material. O que é a igualdade material? A igualdade material é tratar igual aquelas pessoas que são iguais e desigual as pessoas que são desiguais na medida da sua desigualdade. Ou seja, é permitido sim que o Estado aplique aí as discriminações positivas, justamente para que haja uma igualdade, uma equiparação aí entre as pessoas que são desiguais, tá certo? Exemplo claro disso, em um processo de concurso público, principalmente aqueles concursos públicos da área da segurança pública, em que após o TAF, a gente tem aí, após a prova objetiva, nós temos o TAF. E no TAF, percebam que a prova dos homens é diferente da prova das mulheres, tá certo? A prova dos homens pede alguns índices diferentes da prova das mulheres no teste de aptidão física. E aí, um homem poderia questionar isso aí? Mas cadê a igualdade? Cadê a isonomia? Negativo. Porque quando o Estado faz isso, a bem da verdade, o Estado está aplicando as discriminações positivas, aplicando ali o que a doutrina chama de igualdade material. Tratar igual os iguais e desigual os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, se atente a este conceito de igualdade, que você precisa diferenciar o que é igualdade formal do que é igualdade material, tá certo? Então, a alternativa correta da questão é a letra A, isonomia. Olha, segurança jurídica, pessoal, nada mais é do que uma estabilidade jurídica que deve ser dado a 3 situações: ato jurídico perfeito, direito adquirido ou coisa julgada. Para essas 3 situações,
deverá ser dado aí uma estabilidade jurídica, uma garantia jurídica para o administrado, tá certo? Para que não haja aí a perda dessa estabilidade, desse direito que já foi adquirido, desse ato jurídico perfeito que já foi praticado para ele, tá certo? Então, segurança jurídica também está fora, não é a resposta. Legalidade. O que é um conceito de legalidade? A legalidade diz respeito a que os atos administrativos só podem ser praticados de acordo com o que a lei prevê, como e conforme previsão legal. Então, percebam que a legalidade administrativa está ligada necessariamente, está engessado, os atos administrativos estão engessados aos trilhos da lei, tá certo? Moralidade. A moralidade diz respeito a que os atos administrativos devem ser probos, devem ser honestos, devem ser leais, tá certo? Até porque não basta que os atos administrativos sejam legais. É preciso que, além de serem legais, os atos administrativos sejam praticados aí com uma finalidade específica, tá certo? Então, a moralidade diz respeito exatamente a isso. E a autonomia nada mais é do que o princípio da autonomia diz respeito à autonomia dos entes políticos, ou seja, os entes políticos, eles possuem sim autonomia, basicamente 3 autonomias. Qual autonomia que é? Autonomia administrativa, autonomia financeira e autonomia política, certo? Não confundam autonomia com soberania. Soberania, quem possui é o nosso Estado maior, é a República Federativa do Brasil. Os entes políticos, que é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles possuem autonomia e não soberania, tá certo? Então, questão número 2, a alternativa correta, letra B, aliás, perdão, letra A, isonomia. Isso aí, Darley, muito bem. Tranquilo, pessoal? Entenderam aí a respeito da igualdade formal para igualdade material? Importante você ter essa concepção e levar para sua prova, ok? Bora lá, próxima questão, questão de número 3. A Constituição Federal determina a proibição de trabalhos perigosos ou insalubre aos menores com idade em anos. De quantos anos? Isso é uma questão totalmente literária. Tem previsão na própria Constituição, no texto dispositivo, mais precisamente no artigo 7º, abram lá, artigo 7º, inciso 33. Deixa eu colocar aqui. Artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal. Ok? E olha só, o artigo 7º, inciso 33, diz o seguinte, que vou ler o caput. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. Então, menores de 18 anos jamais poderão trabalhar em trabalhos insalubres, perigosos ou trabalhos noturnos, certo? E de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Então, regra geral, o menor de 16 anos, ou seja, de 14 a 16, pode trabalhar? Pode, desde que seja como um aprendiz. A partir dos 16 anos, pode trabalhar? Pode, também. E aí, de 16 anos até os 18 anos, pode trabalhar. Só não pode trabalhar se for em atividade noturna, perigoso ou insalubre. Então, menores de 18 anos jamais poderão trabalhar em trabalhos perigosos, noturnos ou insalubre. Então, respondendo a questão aí, muito, muito tranquila, alternativa correta, letra E. Olha só, a Constituição Federal determina a proibição de trabalho perigoso ou insalubre aos menores com idade de quantos anos? 18 anos, de acordo com a Constituição Federal, artigo 7, inciso 33. Tranquila a questão também.
era só fazer uma leitura do dispositivo. Muito bem, Mari. Letra E, a Jéssica errou. Jéssica, não é 16, é a partir dos 8 anos. É uma questão que acaba confundindo a gente e fazendo que a gente erre a questão, tá certo? Então, se atente aí a esse dispositivo constitucional, artigo 37, artigo 7º, inciso 33. Eu coloquei 32, perdão, pessoal, vou colocar aqui. Artigo 7º, inciso 33. Muito bem. De qualquer forma, a resposta está ali para a gente poder depois dar uma olhada no gabarito. Letra E, certo? 4. Juan, cidadão argentino residente no Brasil, dirigiu-se a um banco central a fim de encaminhar uma petição dirigida a determinada autoridade, reclamando sobre a conduta abusiva de um funcionário. Neste caso, a Constituição prevê o quê? Olha só, direito de petição. Direito de petição. Bom, o direito de petição, pessoal, tem previsão no artigo 5º, no inciso 34. Bora lá, abrir a Constituição Federal, deixa eu marcar aqui, artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal de 88. Deixa eu abrir para vocês, artigo 5º, inciso 34. O que diz o seguinte? São a todos assegurados, independente de pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então, o direito de petição, pessoal, ele é um direito dado a todos, de acordo com o 5º caput. Olha o que o 5º caput fala. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e também aos estrangeiros residentes no país. Então, lembrem-se, o direito de petição é dado tanto ao brasileiro como também aos estrangeiros residentes no país. Precisa pagar aí uma taxa para que eu possa peticionar algo a um poder público? Negativo, não precisa. Então, bora lá. Letra A. Condiciona o exercício deste direito ao pagamento de taxas correspondentes ao serviço? Não, negativo. Letra B, permite ao Juan exercer tal direito? Exatamente. Questão 4, alternativa letra B. Olha a letra C, assegura esse direito apenas aos brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados? Negativo. Aos brasileiros e também aos estrangeiros residentes no país, de acordo com o artigo 5º caput. A letra D, assegura esse direito apenas aos brasileiros no gozo de direitos políticos? Negativo, a Constituição não faz esse tipo de previsão. E a letra E não assegura tal direito? Também errado. Então, desta forma, a alternativa correta da questão 4 é a alternativa B. Pessoal, lembre-se de um detalhe. Deixa eu abrir aqui para conversar com vocês. Olha só, no que se refere aos direitos previstos, os direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal, é dado para quem? Para os brasileiros e os estrangeiros residentes no país, tá certo? A minha pergunta é, Márcio, estrangeiro que não reside em país, tem algum direito constitucional? O que vocês acham? Estrangeiros que não residem no Brasil, tem algum direito constitucional? O que vocês acham? A Natália diz que tem. E aí? Tem ou não tem? A Constituição fala o seguinte, artigo 5º caput. Aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. A Mari também diz que sim. E aí? Alguém mais se atreve a responder? Estrangeiros que não residem no país possuem algum direito constitucional? Sim ou não? A resposta, pessoal, é sim, possui. Exemplo de um direito que é dado a um estrangeiro que não reside no país.
os remédios constitucionais, o direito de apresentar algum remédio constitucional, tá certo? Previsto também no artigo 5º. Esses remédios constitucionais podem também serem utilizados, ainda que seja por estrangeiro que não resida no país, ok? Então, se atente a esse detalhe, porque provavelmente, talvez isso possa ser um objeto de questão em uma prova de concurso de vocês, ok? Então, trouxe isso e apresentei para vocês ali depois na alternativa, olha só, alternativa, a letra B da questão 4, permite ao Juan exercer tal direito, muito bem. E aí, na resposta, a gente fala sobre isso, nós mencionamos aí sobre o estrangeiro que não reside no país, ele tem sim alguns direitos, ele possui também alguns direitos constitucionais, tá certo? Próxima questão, questão de número 5. O chamado princípio do juiz natural assegura o quê? O chamado princípio do juiz natural. Vamos lá. Alternativa A. Significa que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito? E aí? A alternativa correta é a letra A ou é a letra B? Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ou a alternativa C. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. E a letra D. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins. E a letra E, aos litigantes em processo judicial ou administrativo são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Bom, princípio do juiz natural tem previsão constitucional, olha só, no artigo 5º, inciso 53. Então, deixa eu colocar lá para vocês. Questão de número 5, artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal. Muito bem. Olha só, o Otávio está comentando ali. Infelizmente, o legislador falou pouco. Concordo também, Otávio. Existem os estrangeiros que visitam o país. São os estrangeiros que não residem no país, né? Eles estão apenas de passagem, tá certo? Então, a esses estrangeiros é dado também aí alguns direitos constitucionais, certo? Por exemplo, o Código Penal garante os mesmos direitos de que os brasileiros. Muito bem, Otávio. Então, olha só, artigo 5º, inciso 53. Vamos ler para vocês aqui. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. É o que prevê exatamente a questão. Nessa questão aqui, o princípio do juiz natural se refere à letra B. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ora, deve haver uma autoridade competente tanto para processar e para sentenciar aquele processo em si, tá certo? Não pode ser uma autoridade que não seja competente para julgá-lo, tá certo? Isso se refere ao princípio do juiz natural. A letra A diz o seguinte, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Se quiser anotar, essa letra A, nada mais, nada menos do que está se referindo aí ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, ok? A letra C, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita, não se refere aí ao princípio do juiz natural. A letra D também fala sobre extradição. E a letra E fala a respeito do princípio do contraditório e da ampla defesa, tá certo? Então, questão número 5, alternativa correta, letra B, artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal, que fala a respeito do juiz natural, ok? Alguém comentou, Darley falou aí, marcou bem, Darley, letra B, muito bem. Questão de número 6. A Constituição da República Federativa do Brasil impõe limitações em relação à quantidade e à qualidade de pena a ser aplicada aos autores das infrações penais. Conforme tais dispositivos constitucionais,
Há previsão da aplicação no Brasil de que tipo de pena? Olha só, a questão de número 6, pessoal, ela se refere, está dentro da Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 47. Muito bem. E vamos lá. Artigo 5º, inciso 47. Diz o seguinte, achei aqui. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, não haverá pena de caráter perpétuo, não haverá pena de trabalhos forçados, de banimentos ou trabalhos cruéis. Desta forma, a alternativa correta da questão é a letra E. Pode haver pena de morte, Marchou, no Brasil? Pode, salvo em guerra declarada. Ou melhor, não pode, vírgula, salvo em guerra declarada. Então, existe uma exceção para a pena de morte no Brasil? Sim, desde que haja o quê? Guerra declarada. Aí poderá sim haver a pena de morte. Essas outras penas, de maneira alguma, em hipótese alguma, poderá ser praticada no Brasil. Não pode haver penas cruéis, não pode haver penas de caráter perpétuo, não pode haver penas de trabalhos forçados ou muito pena de banimento, ok? De acordo com a própria Constituição Federal, a única pena que, via de regra, não poderia, mas se estivermos falando aí em caso de guerra declarada pode acontecer, é a pena de morte. Então, a letra E, alternativa correta da questão de número 6. Muito bem, Otávio, mandou bem. Alternativa correta, letra E. Ok? Para vocês darem uma olhada depois. Muito bem. Questão de número 7. Olha só. Entre os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, inclui-se a plena liberdade de associação para fins lícitos. Agora estamos falando aí de direitos de associação, vírgula, vedada a de caráter militar. Então, lembre-se, nós podemos nos associar? Sim. É livre o direito de associação? Sim. Não pode haver nenhuma interferência do Estado caso eu queira me associar? Não pode. Via de regra, o que é proibido legalmente, de acordo com a própria Constituição, é a associação de caráter militar, ou seja, o militar ele não pode, em hipótese alguma, associar-se, tá certo? Ponto. Neste contexto, a criação de uma associação independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal no seu funcionamento. Muito bem. Ressalvadas as hipóteses de serem compulsoriamente dissolvidas. Bom, para que eu possa responder essa questão de número 7, eu preciso ler o seguinte dispositivo. Artigo 5º, inciso 19. Artigo 5º, inciso 19 da Constituição Federal. Eu vou abrir para vocês para que a gente possa dar uma olhada. Artigo 5º, inciso 19, diz o seguinte, olha só. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou terem suas atividades suspensas por decisão judicial. Então, lembre-se, para que haja a dissolução de uma associação ou mesmo a terem as suas atividades suspensas somente por ordem judicial, exigindo-se no primeiro caso, ou seja, no caso de uma dissolução de forma compulsória, o trânsito em julgado. Então, lembre-se, para que uma associação seja criada, para que as pessoas sejam integrantes, se associem a essa associação, o Estado não pode interferir em uma relação nos trabalhos de uma associação. Jamais. O Estado só vai interferir se for para que elas sejam compulsoriamente dissolvidas ou terem as suas atividades suspensas. Desta forma, somente por ordem judicial.
e exigindo-se no primeiro caso, ou seja, para que elas sejam compulsoriamente dissolvidas, o trânsito em julgado, tá certo? Então, alternativa correta, bora lá, ou letra A, decisão judicial apenas após o trânsito em julgado. Pessoal, se vocês observarem, olha só, a maioria das questões de direito constitucional a gente consegue matar com a simples leitura da própria Constituição. Então, não deixem de ler. É necessário que vocês leiam o máximo possível do texto constitucional. Para quê? Para que você possa se familiarizar com o conteúdo em si. E às vezes a gente consegue matar uma questão tão somente por uma leitura do dispositivo constitucional, tá certo? Como esta, por exemplo, aqui. Então, a alternativa correta da questão de número 7 é letra A. Olha só, muito bem. Questão de número 8. Bora lá, deixa eu ver o pessoal, se está todo mundo aí. Otávio, então a letra A. Perfeito, Otávio. Jéssica também. Muito bom, Otávio. Obrigadão aí, ótima aula, ótima questão. Percebam que a gente está dando uma navegada aí pelo dispositivo constitucional, mais precisamente o artigo 5º, que é onde incide a maioria das questões, e o artigo 37, que também onde incide a maioria das questões, ok? Bora mais uma questãozinha aí. Questão de número 8. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 elenca direitos individuais que garantem, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. As garantias individuais previstas naquele dispositivo constitucional são asseguradas a quem? Olha só, nós já falamos sobre isso, questão de número 8. Tá uma questão também bem tranquila. O que o artigo 5º caput, deixa eu colocar aqui, artigo 5º caput da Constituição Federal de 88 fala. E eu vou ler para vocês novamente aqui. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Então, percebam que o artigo 5º, que fala aí dos direitos individuais e coletivos, ele é dado aí, de acordo com o texto constitucional no artigo 5º, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Então, qual seria a alternativa correta? Letra A, B, C, D ou E. Alternativa correta, letra D. Aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Bora ver lá se é isso mesmo. Muito bem, letra D. Artigo 5º caput. É isso aí, Otávio. Olha só, se atentem, porque se a questão está buscando a literalidade do artigo 5º, você vai levar o que está previsto no artigo 5º, que está previsto que é aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Então, os direitos individuais e coletivos, como esses mencionados aí, direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, é garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Porém, existe sim entendimento já dos tribunais dizendo exatamente o que você está dizendo aí, que aos estrangeiros que não residem no país, que estão de passagem no país, eles também possuem sim algum direito constitucional, como por exemplo, nós já falamos, os remédios constitucionais. Eles podem sim se valer dos remédios constitucionais, ok? Ainda que seja um estrangeiro que não resida aqui no país. Tá certo, Otávio? Então, mas a questão pediu a literalidade do artigo 5º, você vai levar, então, a resposta à letra D, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Tranquilo, pessoal? Alguém quer fazer algum apontamento aí? Algum comentário? Valeu, Otávio. Perfeito. Muito bem, pessoal. A aula está bem tranquila, conseguindo dar uma navegada muito boa nas questões. Eu espero que todos estejam entendendo aí as questões, me ouvindo bem, tendo aí um aproveitamento das nossas aulas, ok? Bora lá, então, terminar as questões? Faltam mais duas questões aqui. Questão de número 9, olha só.
Um médico ortopedista, exercendo suas atividades em determinado município com um horário livre, resolveu realizar concurso para ocupar cargo no Estado. Após aprovação no certame, ele passa a exercer atividades em 2 órgãos, um municipal e um estadual, ocupando o cargo de médico. Os 2 cargos eram de médico, certo? Em determinado momento, o serviço da medicina do Estado passa por uma troca de chefia. Esse novo chefe exige que o ortopedista modifique os seus dias de plantão para melhor atender o interesse público. Ocorre que os dias indicados coincidem com os realizados no município. O ortopedista, então, requer que seus dias de plantão sejam mantidos para poder exercer o seu direito de cumulação de cargos. Bom, a questão já está trazendo aí algo muito importante para nós e que normalmente é cobrado em provas de concurso, que é a acumulação de cargos públicos. Nos termos da Constituição Federal, a acumulação, quando prevista, é possível desde que haja o quê? Para que a gente possa responder, pessoal, essa questão de número 9, eu preciso necessariamente ir lá no artigo 37, inciso 16. Então, bora lá, todo mundo, vou ler aqui artigo 37, inciso 16, para que a gente possa entender melhor a respeito desta questão. Olha só. O que fala o 3716? Diz o seguinte, que é vedada a acumulação remuneratória de cargos públicos. Então, via de regra, pessoal, entendam o seguinte, uma coisa, cumulação de cargos públicos de forma remunerada. Pode, Marcio? Negativo. Regra geral, a própria Constituição diz o seguinte, que é vedado acumular cargos públicos remunerados. A pessoa não pode ocupar 2 ou mais cargos públicos de forma remunerada. Esta é a regra. Marcio, tem exceção a esta regra? Tem exceção. Olha o que a Constituição prevê. Exceto quando houver o quê? Compatibilidade de horários. Desde que haja, muito bem, Otávio, desde que haja compatibilidade de horário, observados as seguintes situações. Sendo 2 cargos de professor, se houver compatibilidade de horário, pode sim ocupar. 2, de um cargo de professor com outro técnico ou científico, também pode. E, por fim, a de 2 cargos ou empregos privativos profissionais da saúde, com profissões regulamentadas. Então, estas são as exceções para que haja a acumulação de cargos públicos, ok? Via de regra, há uma vedação. Agora, havendo compatibilidade de horário, de acordo com o que o Otávio disse, pode haver aí essa acumulação para esses cargos que nós lemos, que tem previsão no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. Então, questão tranquila, havendo o quê? Compatibilidade de horários. Alternativa correta, letra B. O importante dessa questão, pessoal, não é nem a resolução aqui, que ela está bem tranquila. O importante dessa questão é você saber que, via de regra, é vedada a acumulação de cargos públicos, certo? Podendo haver, sim, a acumulação, desde que haja compatibilidade de horário para esses cargos que nós lemos aqui na própria Constituição, ok? Então, a alternativa correta, letra B, compatibilidade de horário. E a última questãozinha, para nós fecharmos as 10 aulas, as 10 questões também de direito constitucional, diz o seguinte: um servidor público efetivo é convidado para ocupar função de gerência no órgão onde exerce suas atividades. Nos termos da Constituição Federal, a de 88, prevê o seguinte, olha só, informação importante que veio na questão, que tem previsão lá no artigo 37, inciso 5º, ou inciso 5, melhor dizendo, da Constituição Federal de 88. E eu vou ler para vocês, isso é importante, esse dispositivo. Diz o seguinte, que olha só, artigo 37, inciso 5, as funções de confiança
exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, percebam que a Constituição, ela nos apresenta aí dois tipos de situações em que as pessoas podem ocupar. Funções de confiança. Marcio, quem pode exercer uma função de confiança? De acordo com a Constituição Federal, artigo 37.5, diz o seguinte, que somente os servidores ocupantes de cargos efetivos que poderão, na verdade, ocupar funções de confiança. E os cargos em comissão. Esses cargos em comissão, a Constituição diz o seguinte, que pelo menos um percentual mínimo desses cargos devem ser ocupados por servidores de carreira, ou seja, aqueles servidores dentro do cargo que já ocupam uma função, um cargo de carreira dentro daquele órgão em si. Para essas pessoas, um percentual mínimo poderá ser utilizado, deverá ser ocupado para exercer aí cargos em comissão. Então, percebam que funções de confiança somente para servidores efetivos e cargos em comissão podem ser ocupados, ou melhor, devem ser ocupados por um percentual mínimo previsto em lei por servidores de carreira. Então, lemos o dispositivo, vamos embora ver a questão. Letra A. As funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo? Bingo! Exatamente, letra A. Olha a letra B. As funções de confiança podem ser exercidas por qualquer pessoa? Errado. A letra C. Cargos em comissão são exercidos por servidores efetivos de forma exclusiva? Errado também. É um percentual mínimo previsto em lei. A letra D. Cargos em comissão dependem de provimento mediante concurso público? Negativo. E a letra E. Cargos em comissão podem ser escolhidos por servidores livremente, de acordo com sua conveniência e oportunidade. Também errado, porque um percentual mínimo dos cargos em comissão devem ser ocupados por servidores de carreira, de acordo com o artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal, ok? Pessoal, com isso, então, a alternativa correta é a letra A. Muito bem, Mari. Com isso, pessoal, a gente finaliza aí também 10 questões de direito constitucional. Respondemos rapidamente as 10 questões de direito administrativo e agora 10 questões de direito constitucional. Muito bem, gabaritamos, professor. Muito obrigado, valeu.